Olá, meu nome é Norberto Sobrinho, eu vim fazer pães artesanais, pães rústicos. Inicialmente vim mostrar como é que eu fiz o meu starter, que é o meu fermento, né? Ele é a base da minha panificação. O meu starter é feito a partir de água de frutas, eu uso maçã. Elas vão fermentar em água por aproximadamente uma semana. Depois de uma semana a gente vai acrescentando as farinhas a essa água e fazendo as trocas até isso se transformar de fato num fermento. Aqui eu já tenho o meu starter, que ele é feito a partir de 100 ml de água de frutas, 50 gramas de farinha branca, 25 gramas de farinha de centeio e 25 gramas de farinha integral. Depois de 24 horas isso vai fermentar e a gente vai fazer a renovação, que nada mais é do que descartar metade disso e renovar de novo com a mesma quantidade de farinha e água. Então eu vou fazer o descarte de aproximadamente 100 gramas. Então agora eu vou adicionar 100 gramas de água, 50 gramas de farinha branca, 25 gramas de farinha integral e 25 gramas de farinha de centeio. A gente faz a mistura e aqui você já tem um starter renovado. Em 24 horas você tem ele pronto para fazer o seu levain. Bom, com o nosso start renovado por 24 horas em temperatura ambiente fermentando, eu vou fazer o levain. A partir do starter, a gente vai fazer o levain. Então eu coloquei aqui 25 gramas do meu starter, 25 gramas de farinha de centeio, 25 gramas de farinha integral, 50 gramas de farinha branca e vou colocar 75 gramas de água. Pronto. Aqui eu vou ter o meu levain, que vai estar sendo refrescado e ele vai maturar aproximadamente por 8 horas. A partir dessas 8 horas eu já posso fazer o pão. Tangzong é uma técnica oriental para tornar os pães mais macios. E eu percebi que essa técnica ajuda a fazer a alveolação da massa. A minha experiência me levou a isso. Então você vai usar uma parte de farinha branca para 5 partes de água. Então 25 gramas de farinha branca para 125 gramas de água. E você vai cozinhar a 65 graus centígrados, que é uma temperatura baixa, para poder preservar a estrutura desse amido. Esse amido vai ajudar a gelatinizar a massa e provavelmente preservar e melhorar os alvéolos no resultado final do pão. Então eu vou colocar as 25 gramas de farinha branca e agora 125 gramas de água. E a gente vai cozinhar isso em baixa temperatura até formar o mingau. Depois de ter ido ao fogo a 65 graus, aproximadamente 5 minutos, a gente chega a essa consistência do Tangzong, que é um mingauzinho mesmo. A gente deixa ele chegar na temperatura ambiente e a partir daí você vai usar na formação da massa, na autólise. No início da massa você usa 3% de Tangzong. Então, agora a gente vai fazer o pão de campanha com Tangzong. É o processo inicial, que é a mistura da farinha com a água, mais o Tangzong. E ele vai passar por autólise por 2 horas em geladeira. Tá? Então é nada mais do que misturar essa farinha com a água à mão mesmo. 400 gramas de farinha branca, 50 gramas de farinha integral, 50 gramas de farinha de centeio. A gente começa a fazer uma misturinha aqui. O Tangzong são 3%, né? Então aqui a gente tem 15 gramas de Tangzong, em relação ao peso da farinha. Tá? Aqui a gente tem 300 ml de água, que equivale a 60% do peso da farinha. A gente faz uma mistura bem rudimentar mesmo, não precisa ser... A massa não precisa ficar lisa. É uma mistura inicial, até para
a hidratação acontecer bem aos poucos mesmo. Bom, a partir do término da autólise, em torno de 2 horas, a gente vai fazer a mistura do sal e do levain, né? Temperatura ambiente, o ideal, né? Sempre a temperatura ambiente. Vou colocar o sal. A gente salga a massa. Aqui você tem 2% de sal, então a gente vai ter 10 gramas para 500 gramas de farinha, né? São 10 gramas de sal. Aqui eu usei 100 gramas de levain para 500 gramas de farinha da massa. A gente aperta com os dedos a massa para o levain penetrar. É bem rudimentar mesmo. E agora começa a brincadeira mesmo. Eu conto 100 batidas, na verdade. Às vezes até 150. Você vai vendo a consistência da massa. Ela não precisa ficar lisa. Ela vai pegar uma coesão, vai ficar coesa, mas não lisa. Nem de longe se pensa no ponto de véu. Já está começando a pegar alguma coesão. Então, depois da sova, você vai colocá-la numa vasilha untada com óleo e fecha com filme plástico. E aí vai contar de 8 a 12 horas. Eu faço 2 ou 3 dobras no máximo. Não faço muitas dobras não. E depois desse período você vai sentindo a massa para ver se está chegando na hora de bolear e assar. Bom, a massa, depois do processo de fermentação, que foi aproximadamente 12 horas em temperatura ambiente, sempre controlando essa temperatura, eu vou fazer o primeiro boleamento e vou deixar ele descansando por aproximadamente 30 minutos até fazer a modelagem. Bom, após mais ou menos meia hora de ter deixado a massa boleada descansando, eu vou fazer a modelagem. Então, após a modelagem, essa massa vai ficar descansando por aproximadamente entre 30 minutos e até 2 horas, depende do toque, você vai sentir a hora de assar. A gente coloca um tecido descartável embaixo e vai cobrir com plástico agora, para poder proteger. Bom, pessoal, está pronto o pão de campanha com Tanzong. Espero que vocês gostem. Até uma próxima vez aqui na Revista Padaria 2000.
está aqui o resultado do pão de campanha com Tangzong. Você pode perceber que os alvéolos são mais pronunciados, né? O pão tem uma elasticidade maior. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima vez na revista Padaria 2000.